Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Peraí, Thiagão, calma aí, tá dando não. Ai, cara, tá doendo. O que foi, Coxinha? Tá doendo, ai. Tá tudo bem? Ai, tá doendo. Cara, Coxinha? tô sentindo uma dor aqui, eu acho que eu sei o que é, cara. O que é? Tá faltando like, tá faltando comentário, o pessoal não tá se inscrevendo no canal. Ai, eu não consigo continuar, Pessoal, por favor, Aí dói, meu. por favor, pessoal, dê um like, se inscreva no canal, mande pros seus amigos, com isso você ajuda a gente. Ficou bom? Ficou ótimo. Boa. Segue o jogo? Agora pode ir sério mesmo? Tá. Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gente fazer mais um vídeo do BTG Trader e hoje eu vou contar pra vocês as coisas que eu aprendi com um dos maiores traders de todos os tempos. E quem é ele? Sim, esse senhor aqui, ó. O senhor Mark Minervini. Você já ouviu falar do Mark Minervini? Então, deixa eu contar para vocês. O Mark Minervini é considerado um dos maiores traders de todos os tempos dos Estados Unidos. Ele apareceu lá naquela série do Market Wizards, do Jack Schwager. Ele tem, mais ou menos ali, são 3 livros que ele tem, que é o Trade Like a Stock Market Wizard, Think and Trade Like a Champion, e ele tem um livro também dos aspectos psicológicos do trading chamado Mindset Secrets for Winning Trader. Uma coisa assim, eu acho que eu falei, meu inglês está meio... Vamos pedir lá para o Flávio Augusto dar uma força ali no curso de inglês. O Mark Minervini, ele é um cara que ele tem uma performance incrível. É importante a gente lembrar que por mais que a gente estude ele tem uma habilidade inata. O cara é o Neymar dos trades. É Neymar que é o esportista hoje? Ah, tá bom, né? Eu não entendo. É o Túlio? Não, o Túlio, tô brincando. Eu não sei. Ele é o cara, ele é realmente o cara ali dos trades. É um cara que tem obviamente ele tem uma habilidade muito incrível, mas ele também estudou e se dedicou. E vamos ver o que a gente consegue aprender um pouquinho com ele. O Jack Schwager comenta ali no Market Wizards que o Mark Minervini ele tem uma performance que muitas pessoas sonham em ter, né? Para vocês terem uma ideia ali, mais ou menos no final dos anos 80, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000, o pior ano do Mark Minervini foi um ano que ele ganhou cerca de 128%. Isso é incrível, Thiagão, é incrível. E ele tem uma média anual de retorno de cerca de 220%. Então, enfim, é impressionante isso. Ele é um cara que ele ganhou 2 vezes o US Investing Championship. Para quem não conhece, é como se fosse um campeonato de trading que ele dura 12 meses e o Mark Minervini ele ganhou em 1997, que ele fez um retorno de 155% na categoria de $250 mil, né? Ou seja, ele colocou $250 mil da grana dele, operou por 12 meses, ele fez um retorno de 155%. E, curiosamente, também, ano passado ele resolveu se inscrever de novo, e é um cara que já tinha provado tudo para todo mundo, mas ele resolveu se inscrever de novo, porque segundo ele queria ver se a metodologia dele ainda era válida, ele queria provar que a metodologia ainda era válida mesmo 20 anos depois. E acreditem, ele ganhou de novo o campeonato, e dessa vez ele ganhou na categoria acima, ele ganhou na categoria de $1 milhão, ou seja, ele colocou $1 milhão e ele fez, se não me engano, aqui ó, tem os dados corretos, 334,8%, ou seja, ele pegou $1 milhão e transformou em mais de 3, 4 milhões de dólares, tá? É realmente muito, muito impressionante a performance dele. E aí você pensa assim, tudo bem, esse cara teve um retorno incrível desse, mas então como que foi o drawdown? Ou seja, quanto que ele perdeu? Nesses anos ali, entre os anos 90 e os anos 2000, ele só teve um trimestre negativo e sabe quanto que foi? 1%. Você vê, ou seja, o cara ele consegue ter um retorno muito alto e ele consegue controlar muito o risco dele. Vamos ver, mas afinal de contas, o que faz esse cara ser tão bom? O que ele pensa sobre o mercado? Eu trouxe aqui para vocês não um passo a passo da estratégia dele, porque eu acho que isso não é válido, mas sim como que ele gosta de pensar o mercado e como que a gente pode aprender com ele e, enfim, de certa forma, modelar ali o jeito que ele pensa. Vamos lá. Primeira coisa, quando você estuda o Trade Like a Stock Market Wizard, que é o livro principal dele, você vê que ele já começa na introdução do livro comentando uma série de coisas do aspecto psicológico, a forma como ele pensa o mercado. E isso é muito importante, né? Ele comenta sobre paixão, ele é um cara que ele comenta muito sobre sacrifício, então ele comenta que ele ficava várias e várias horas se dedicando. Ele também tem uns comentários que são muito pertinentes, assim, às vezes até um pouco polêmicos, mas que ele fala que é o seguinte, né? Se você pensa o trading como um hobby, ele vai te pagar como um hobby. E hobbies, você não ganha dinheiro com hobby, você gasta dinheiro com hobby. Então ele tem essa frase que eu acho muito interessante e é uma frase até bem enfática no sentido de como que você tem que levar as coisas a sério. Outra coisa que ele também costuma falar é que a sabedoria convencional vai te levar a resultados convencionais. Então você vê que ele tem eu vou comentar com vocês, mas ele tem uma metodologia bem específica de abordar o mercado. Mas bora lá. Então qual que é
a metodologia que ele usa. O Mark Minervini, ele desenvolveu um sistema que ele chama de CEPA Strategy ou CEPA Strategy, que funciona baseado em 5 princípios. O primeiro princípio é tendência. Vocês vão ver, a gente vai comentar daqui a pouco no vídeo, que o Mark Minervini ele opera a favor da tendência, ele é um trader de tendência e ele sempre procura tendências bem definidas, ele nunca vai ser o cara que você vai ver tentando adivinhar o fundo do mercado. O segundo ponto dele são os fundamentos. Sim, o Mark Minervini mistura aspectos técnicos com fundamentos, então ele considera que o fundamento te ajuda a escolher quais são as empresas de qualidade e vocês vão ver que ele vai olhar sempre para lucro, receita e margem. E ele vai comentar que ele opera as growth stocks, que ele chama, ou seja, ações ali que você tem uma taxa de crescimento de lucros muito grande, os fundamentos eles crescem em uma taxa bastante acelerada. O terceiro ponto que ele fala é o catalisador, ou seja, ele opera só ações, tá? E aí é interessante porque quando ele está no US Investing Championship, ele competiu contra traders que operam futuros, opções e outros instrumentos extremamente alavancados. E ele, operando simplesmente ações e só comprando, ele não operava na venda, ele conseguiu ter esse resultado. Então você vê que, na verdade, aquela coisa que às vezes o pessoal fica de assim, qual que é melhor, ação, futuros, commodities, você vai ver que, na verdade, isso não faz diferença. O que faz diferença é como que você opera cada uma delas. Mas sim, então para ele o catalisador também é um aspecto importante, então ele opera ações que tenham ali, enfim, que a ação esteja soltando um produto novo, tem um novo CEO, tem alguma notícia, algum burburinho em volta, para ele isso é importante. O quarto ponto são as questões das entradas, tá? Os pontos de entrada é o quarto aspecto da metodologia dele e você vai ver que ele opera apenas um padrão gráfico, que é o que ele chama de Volatility Contraction Pattern, o VCP, que eu já vou explicar para vocês. E o quinto ponto é o ponto de saída, que ele comenta que é sempre importante. Então, ele comenta que as ações que ele opera, que são essas growth stocks, que a gente já vai comentar sobre elas, elas têm um aspecto que tudo bem, elas têm um retorno muitas das vezes exponencial. Mas, ao mesmo tempo, também, quando essa ação perde força, ela começa a cair, ela cai um pouco mais rápido. Então, é muito normal. Sabe quando a gente vê aquelas ações que são aquelas ações que lideram o mercado e que elas têm, de repente, sobem 100%, 200%, 300% em poucos anos? Tudo bem, essas ações elas podem também cair muito rápido, então saber sair também para ele é extremamente importante. Então essa é a metodologia principal do Mark Minervini, que são esses 5 pontos do CEPA. E aí você se pergunta, como que ele faz a seleção de ações? Já que ele opera ações, ele tem um universo de ações muito grande, e como que ele seleciona isso? O primeiro ponto que é o seguinte, o Mark Minervini ele tem o que ele chama de trend template, ou seja, ele tem um template de tendência, questões que ele... são parâmetros que ele prefere de tendência e ele passa esse primeiro filtro nas ações. A gente vai comentar mais para frente, mas ele usa a média de 50, 150, 200 para determinar. É basicamente um alinhamento de média que ele procura. Depois, o que ele pega esse filtro da tendência, ele começa a estudar a parte de fundamentos. Então ele olha, né, como que está a questão do lucro, receita e margem dessas empresas. Ele quer que tenha uma taxa de crescimento elevada. E aí, segundo ele, 95% das ações já saem do filtro nesse momento. O que resta, ele pega essas ações que sobraram e ele avalia a questão da performance histórica deles. Vocês vão ver que o Mark Minervini ele prefere companhias que tenham movimentos muito parecidos com companhias que deram muito certo no passado. Então você vai ver que até a metodologia dele não é uma metodologia que ele faz um backtest estatístico das ações. O que ele faz é o seguinte, ele pega quais foram as maiores ações que performaram no passado, e aí nos últimos 30, 40 anos, ele estuda todo o gráfico delas e ele procura ações que tenham características muito similares. Porque segundo ele, né, aquela premissa básica da análise técnica, que a história se repete. E aí, o estágio final do screening dele é na munheca, Thiagão, entendeu? É na mão mesmo, entendeu? Ele pega essas ações que restaram e ele vai olhando gráfico por gráfico ali para poder decidir. Vocês vão ver que o Mark Minervini ele tem uma característica que é muito interessante, porque hoje em dia é muito comum a gente acreditar que com o desenvolvimento da tecnologia a gente sempre tem que estar procurando sistemas mais avançados, sistemas novos, etc. Mas o Mark Minervini ele é um cara que ele segue muito as referências do passado. Então você vai ver ele falando muito do Nicholas Darvas, você vai ver ele falando muito do Jesse Livermore, você vai ver ele sendo um discípulo muito forte do William O'Neill, tá? Que o William O'Neill é um cara que vale a pena a gente fazer um vídeo depois. Então você vai ver que ele tem esse princípio, ele é um cara que assim, ele é um cara mais clássico. E ele acredita que você não precisa inventar muita moda ali para poder ter uma performance igual a dele. Primeiro ponto, vamos lá.
o Mark Minervini, então, ele tem essa metodologia de análise, ele faz esse filtro e como que ele enxerga tendências? Ele usa uma metodologia que vem lá do Stan Stein, que é um cara também, é um autor muito antigo nos Estados Unidos e que esse autor ele divide o mercado em 4 estágios. Esses 4 estágios eles são muito próximos ao que Charles Down falava, ao que o Wyckoff falava, são basicamente formas diferentes de você enxergar o mercado. Eu trouxe para vocês, eu vou pedir para a Gabi colocar na tela, o que são esses 4 estágios e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O primeiro estágio, se vocês podem ver, é um estágio de consolidação. Segundo o Mark Minervini, ele é um estágio que você não quer operar o mercado. O mercado, quando ele está em acumulação, ele está lateralizado, as notícias são ruins, os resultados são ruins, o preço, segundo ele, fica oscilando para cima e para baixo da média móvel de 200, as médias se cruzam todo momento, então ele não quer operar esse estágio. Depois, quando você tem o estágio 2, que é o estágio que de fato ele opera, ou seja, um estágio que você já tem uma tendência clara, uma tendência bem definida, a ação às vezes já até subiu um percentual elevado, as pessoas ficam até desconfiadas se deve comprar ou não, ou seja, enfim, ficam procurando achar um topo, mas essa ação ela de fato já tem uma tendência bem definida. Nesse momento que ele fala, né, que os resultados dos fundamentos começam a aparecer, então você vai ver que as casas elas começam a aumentar as estimativas de preço dessas ações, você começa a ver uma taxa de crescimento na receita, uma taxa de crescimento no lucro e você também começa a ver o nível de, né, as margens também dessas empresas aumentando. Ele faz algumas considerações que são interessantes, né? Às vezes, por mais que você use os fundamentos, ele não usa somente os fundamentos, porque ele comenta que, por exemplo, o price earnings, né, que ou seja, o preço sobre o lucro por ação, que o pessoal costuma falar bastante, nessas ações de uma característica de crescimento muito rápido, às vezes esse múltiplo ele sempre parece que a ação está cara demais. Mas ele comenta que principal ali é a questão da taxa de variação dessas estimativas, ou seja, a taxa de variação desses múltiplos para ele é muito importante. Então, quando ele identifica que uma ação está no estágio 2, ele fala assim, beleza, agora é a hora de eu comprar. Depois você tem o estágio 3, que é basicamente quando a ação ela fica num movimento de consolidação, você vai ver que os resultados começam a diminuir, os fundamentos começam a piorar um pouquinho, algumas pessoas ainda estão otimistas e essa ação ela começa a oscilar muito, ou seja, ela começa ali, fecha acima da média, fecha abaixo da média, fecha acima da média, fecha abaixo da média. E depois o estágio 4 basicamente é um espelho do estágio 2, só que para baixo. Ou seja, você tem uma tendência de queda que é clara, bem definida, os fundamentos estão deteriorados e você tem todo o alinhamento de médias para baixo. Esses 4 estágios são muito parecidos com o que a gente vê na análise técnica de uma maneira geral, mas é a forma como ele costuma dividir. Ele só compra ações no estágio 2. E aí, pessoal, eu coloquei na tela para vocês vão ver ali que ele chama de qual que seria o ciclo de uma ação de crescimento, do growth stock, e eu pedi para a Gabi colocar ali uma figura que está mostrando justamente essa maturação. Então a gente acompanha que você tem, né, você começa a ter surpresas positivas nos fundamentos e depois essa empresa ela começa a ter surpresas negativas. Então, segundo ele, né, isso aí você consegue delimitar bem ali o que é o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 por esse ponto. Outro aspecto fundamental, o Mark Minervini ele costuma operar os líderes de mercado, né? Os líderes de mercado que ele chama de uma maneira geral. Ele comenta que as ações que ele gosta de operar são justamente aquelas ações que, enquanto o mercado como um todo está caindo, essas ações caem menos, porque segundo ele é quando o mercado recupera, essas ações elas tendem a subir mais e elas sobem mais rápido. E aí eu trago para vocês uma outra imagem comentando ali, né, como que é o comportamento das leading stocks em relação aos seus setores, mercados e as ações que ficam mais atrasadas. Então, é igual quando você vê o mercado caindo muito rápido, essas ações elas caem menos, o mercado começa a recuperar, essas ações elas recuperam mais forte e do mesmo modo, né, você tem que tomar cuidado também, porque quando elas começarem a cair, elas acabam caindo um pouco mais rápido também. E aí, vamos lá, parte de gráfico. Tá bom, a gente já falou ali mais ou menos da forma como ele pensa o mercado e na tela do gráfico, o que ele enxerga? O Mark Minervini ele tem uma característica muito importante. Ele opera só um padrão gráfico. Você acredita nisso? Só um padrão. Thiago, imagina você operando um estilo de câmera a sua vida inteira. Só fazendo um tipo de tomada a vida inteira. Obviamente, você abre mão de muitas outras coisas, mas concordo, você vira um especialista naquilo que você está fazendo, correto? Então, o Mark Minervini tem isso. Como ele é um discípulo do William O'Neill, os caras que estudaram com o William O'Neill, eles operam muito cup and handle, que a gente chama, que vocês já viram essa figura por aqui no canal, que o Otto explicou para vocês. Então, basicamente, ele pega as ações do estágio 2, espera uma consolidação, rompeu a consolidação com as características que ele gosta, ele opera isso. E aí ele comenta, né, que a gente tem que sempre lembrar que o gráfico, ele representa o efeito, o gráfico nunca é a causa. Tá? O gráfico que ele mostra, de fato, ali é a interação entre oferta e demanda e qual que é o resultado disso.
Então, quais são, né, o que é esse padrão que o Mark Minervini opera? Ele comenta que ele gosta de operar, ele deu o nome de Volatility Contraction Pattern, tá? Então, basicamente, são padrões de contração de volatilidade. Você já sabe, mas não custa lembrar, que a volatilidade ela é cíclica. Então, o mercado ele enfrenta estágios de alta volatilidade, são seguidos por contração de volatilidade, e depois essa volatilidade se expande novamente. Eu trouxe um exemplo para vocês, e aí é um exemplo que está lá no livro dele, na página 199, que ele comenta da empresa, né, dessa FSI International, e ele traz um exemplo lá de 95. Então, para vocês verem que, né, os padrões eles se repetem ao longo da história. Então você vê que é uma ação que ela sobe muito forte, ela faz uma correção de cerca de 18%, forma um fundo, e aí ele começa a preparação da base, que ele chama. Depois ela forma um fundo mais alto que o anterior, corrigindo, ao invés de 18%, corrigindo 5%, ou seja, ali corrigindo quase um terço desse movimento. E detalhe, essa segunda correção ela é feita com um volume muito baixo. Depois, quando a ação rompe essa base com um volume muito alto, aí que ele entra na ação e ele procura então manter um stop muito curto e tentar pegar um potencial de alta bastante elevado. Então, eu trago aqui primeiro esse modelo. Primeiro vamos olhar, olha bem essa imagem, né? Estuda bem essa imagem e ali está basicamente categorizado todo o estilo de operar do Mark Minervini nos últimos 30, 40 anos. Tá? Mais alguns pontos que a gente pode comentar, né? Então, basicamente, o Volatility Contraction Pattern você tem uma ação bem definida, você tem uma ação com uma tendência bem definida, essa ação consolida, ela forma dois fundos mais altos, de preferência o segundo fundo com volume muito baixo, e quando você tem um rompimento com volume alto, ele entra. Por que ele comenta que você tem que ter esse volume muito baixo? Tá? O volume muito baixo para ele é justamente você sinalizando uma falta de oferta na ação. Esse momento da consolidação em um período de tendência, segundo ele, é justamente o momento em que as mãos fortes do mercado, né, que você tem uma troca de dinheiro dentro do mercado. Então, o que ele chama de weak holders, né, ou seja, os vendedores fracos, as pessoas que têm pouco poder de volume no mercado, elas estão transferindo as ações dela para os strongholders, para as pessoas que têm um poder de mercado, para os investidores institucionais, para o dinheiro esperto, né, igual a gente sempre fala. E aí, o que sinaliza? Né, enquanto essa ação está dentro dessa consolidação e ela está com volume alto, você ainda está tendo essa transferência de dinheiro. No momento que o volume seca, ele comenta que justamente todo esse dinheiro já foi transferido ali para quem de fato está movimentando a tendência do mercado, e você cria uma coisa que vem desde lá do Jesse Livermore, que foi um dos maiores traders da história que a gente teve, que é justamente que as ações elas tendem a se movimentar para a linha de menor resistência. Essa frase é uma coisa muito importante. A gente sempre, quando a gente está operando em análise técnica, a gente procura qual que é o caminho de menor resistência aos preços. E aí justamente esse volume sinaliza isso, sinaliza que você tem pouca oferta nessa região, então por isso que a ação ela tem condições favoráveis para a gente continuar no movimento de alta. Então basicamente é isso que ele opera no gráfico. E aí o último ponto que eu quero trazer para vocês tudo bem, a gente já viu a forma como ele pensa mercado, a gente viu a forma como ele aplica os fundamentos, a forma como ele aplica os padrões gráficos, e aí você fala, tá bom, mas qual que é o gerenciamento de risco? A gente fala que gerenciamento de risco é muito importante. Vale a pena você conferir aqui no canal os vídeos do Otto, ele fez uma série de vídeos sobre gerenciamento de risco, que até tirou exemplos desse livro que é importante você olhar. Vamos lá, primeiro ponto. O Mark Minervini ele pratica uma coisa que ele chama de Progressive Exposure. O que é isso? Progressive Exposure é basicamente o seguinte, ele quer operar o mais pesado possível quando ele está bem sintonizado no mercado e quando ele está acertando muito, e aí ele quer operar o menor possível quando ele está machucado, quando ele está apanhando e quando ele não está conseguindo acertar o timing de mercado. Esse conceito ele vai um pouquinho contra o que a gente costuma estudar, né? Porque quando você pensa ali estatisticamente, você tem que estar sempre executando a mesma coisa, mas no dia a dia, para mim, me parece bastante razoável. A gente tem aqueles períodos que a gente não está conseguindo encaixar os trades, a gente tem aquele período que a gente não está conseguindo ler o mercado muito bem, então, na minha visão, faz sentido a gente estancar a sangria, né? Estancar as perdas e operar bem pequenininho para você, aos poucos, você vai recobrando a confiança e você vai aumentando a sua exposição no mercado. Um ponto muito importante, Mark Minervini ele acerta apenas metade das vezes. Beleza? Ou seja, ele erra as outras metades da vez. Você consegue pensar nisso, Thiagão? Você faz 10 vídeos, 5 vídeos seus são bons e 5 vídeos são ruins. É assim que o Mark Minervini opera. Só que em compensação, os trades dele que são bons são trades que têm ganhos exponenciais. Então ele tem essa vantagem de que para ele não importa
ele acertar muito, porque justamente o payoff dele é muito alto, ou seja, quando ele ganha muito e quando ele perde pouco. Ele é um cara que ele não gosta de perder, até porque ele traz, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês que está nos livros, a Gabi está colocando a imagem na tela ali, né? Então, por exemplo, quando ele tem um prejuízo, ele tem aquela consciência de que para ele poder voltar para o 0 a 0, ele precisa fazer um retorno muito alto. Então, ele entende que, cara, quanto menos ele perder, melhor, porque ele vai precisar correr menos atrás, porque ele sabe que sempre correr atrás do prejuízo é muito mais difícil do que ele continuar para frente no ano. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, né, essa imagem, que você tem vários retornos ali ao longo de 3 anos, e ele mostrando como que, tudo bem, você pode ter até retornos mais altos ali nos 2 primeiros anos, mas se no terceiro ano o seu retorno for muito alto, mas no aspecto negativo, né, ainda que seja igual aos anos anteriores, existe sim a forma de você perder dinheiro nesse compound, né, que ele fala, ou seja, nesse composto ali quando você junta os 3 anos. Então, por isso que para ele, essa questão do perder dinheiro é muito importante, e por isso que quando ele sente que ele não está conseguindo acertar a mão no mercado, ele diminui, porque ele garante que ele está perdendo um pouco menos. Tá? Outro aspecto então importante também, mais uma vez, só para vocês colocarem na cabeça o quanto que é importante para ele a questão de reduzir os prejuízos, eu trago aqui para vocês um exemplo do ajuste de risco, né? Ele faz um modelo, por exemplo, se você tem anos em que você tem trades, né, que você tem ali um retorno que você não tem um controle muito certinho, e no outro lado você tem, se você limitar todos os seus prejuízos, independente da ação que seja, um prejuízo de 10%, olha a diferença que dá no retorno composto ao longo de 23, né? Em um cenário você tem ali 12, você encerra com 12,05 de prejuízo, e no outro cenário você encerra com 79,89 de ganho. Então, por isso que ele mostra que, mais uma vez, perder pouco é extremamente importante. Tá? E isso, as pessoas têm a ideia de que, mas se eu perder pouco eu vou ganhar pouco, eu vou limitar meus ganhos. Ele mostra que justamente é o contrário. Perder pouco vai justamente favorecer você a ter ganhos cada vez maiores. Pessoal, então é isso. A gente acabou de ver aqui então como que o Mark Minervini pensa o mercado, o que ele pensa do mercado. Mais uma vez, a gente não vai conseguir, simplesmente repetindo isso, a gente não vai conseguir ter as mesmas performances que ele. Mas eu acho que é um cara muito importante da gente estudar, e provavelmente ele ainda vai aparecer muito mais aqui no canal. Então eu queria pedir para vocês uma coisa: deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você achou mais interessante do método dele. Me conta aí que eu quero saber, a gente bate um papo.